paz do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, estamos aqui para a honra e glória dele. Às vezes tem algumas dificuldades técnicas aqui, mas nós estamos corrigindo. Se tiver algum defeito no som, na imagem, que os irmãos compartilhem, escreva aí, para que nós possamos corrigir aqui e fazermos o melhor para Deus. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias em Jeremias 29, 13, para que nós possamos compartilhar da palavra do Senhor e nós possamos juntos, estarmos na presença de Deus. Peço aos irmãos também, você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se, irmão, nós precisamos da sua ajuda, e o máximo de pessoas que puder, escreva. Às vezes você está aí na sua casa, escreve só o marido, não, escreva o marido, a mulher, os filhos, todos os irmãos, inscrevam-se, para que nós possamos alcançar a quantidade de nós podermos fazer as lives ao vivo pelo YouTube também. Eu peço a você que Deus possa colocar no coração de mais pessoas, para que venham encontrar esse canal ali no YouTube, e que venham se inscrever, que essa palavra, as palavras que têm sido ministradas aqui, possa alcançar mais vidas, E abra sua Bíblia, em Jeremias 29, 13 está escrito: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, eu sei que nós estamos buscando a Deus com todo o desejo do nosso coração, e Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos dado condição de vir todos os cultos aqui, fazer as lives para você. Eu sei que você está orando, buscando, clamando ao Senhor, e vamos continuar, porque a vitória é do povo de Deus, a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é das pessoas que permanecem firmes na presença de Deus. E eu peço a você, não desista de buscar ao Senhor, não se enfraqueça, não olhe para as adversidades, permaneça firme nesse momento, e nós vamos vencer. Logo, logo, todos nós vamos estar na casa de Deus, livres para podermos adorar o Senhor. Não é diferente você que está aí na sua casa, Domingo nós já vamos estar aqui juntos para cultuar. Você é o meu convidado, o nosso convidado, para a gente estar aqui domingo, fazer um culto abençoado para Deus, e tudo para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos nessa noite, ó Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado para esse ministério, para nossas vidas, para os irmãos, ó Pai, que fazem parte dessa obra. Eu sei, meu Deus, que em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos guardar, venha nos proteger, venha nos livrar de todo mal. Deus abençoa a cada um dos irmãos que se encontra nesse momento no seu lar. Que o Senhor vai, meu Pai, de encontro à vida de cada um deles, e abençoa, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o
você. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.
Ele trabalha para que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre há de ser. O Deus da minha salvação, meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre há de ser. O Deus da minha salvação, meu Rei, meu dono, minha canção. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. Amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor. Amém ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, oh, encontrei o meu lugar. E o meu coração
deseja te adorar. Aqui aos teus pés, oh, encontrei o meu lugar. Amém, ao que se assenta no trono. Amém, seu reino nunca terá fim. Amém, sua bondade é para sempre, digno é o Senhor. Glória a Deus. Louvor maravilhoso, né? Deus se faz presente em nosso meio, aqui na igreja, aí na sua casa, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus maravilhoso, que está em todo lugar, e eu sei que nessa noite não é diferente. Irmãos, algumas pessoas estavam perguntando se, porque no domingo vai ter culto, se nós vamos continuar com as lives. Sim, normalmente vai ter as lives, para que Deus possa estar alcançando mais vidas também. Muitas pessoas têm pedido, né, para a gente não parar, e em nome de Jesus nós vamos continuar, nós vamos aproveitar tudo que nós pudermos para poder levar o reino dos céus em mais vidas, alcançar mais pessoas. Eu peço a você nessa noite, irmão, que abra sua Bíblia em Lucas 22, Lucas 22, 32, só conferir aqui, Lucas 22, 32. Lucas 22, a partir do versículo 31. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, muitas pessoas, né, às vezes perguntam assim: pastor, por que o senhor não lê muitos versículos da Bíblia? Irmãos, porque a palavra de Deus, ela é ministrada segundo aquilo que Deus coloca no nosso coração diante da palavra que nós lemos. Eu tento trazer para os dias atuais tudo que nós vivemos, que a palavra de Deus fala em Hebreus, que nós servimos o mesmo Deus, que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Então eu tento trazer para os dias de hoje a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Nós lemos a palavra e ela vem sendo revelada ao nosso coração. E eu tento ministrar o mais simples possível para que mais pessoas possam entender aquilo que Deus quer que nós passamos para as pessoas. E hoje eu quero falar algo que está escrito aqui no livro de Lucas 22, a partir do versículo 31, que está dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para que vós peneirar como trigo. 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu quero ministrar sobre essa passagem, porque muitas pessoas têm chegado à casa do Senhor, e muitas pessoas estão dentro da igreja há muitos anos, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. A palavra de Deus nos ensina aqui no livro de Marcos, que o próprio Jesus chega até Pedro e fala para ele: Simão, Satanás tem rogado para te destruir, mas eu cheguei perante ao Pai e clamei por ti, roguei por ti. E quando você se converter, aconselha aos teus irmãos. Quantas pessoas estão na casa de Deus há 5 anos, 10 anos, 20 anos, e ainda não se converteu? Quantas pessoas que têm falado do amor de Deus, mas verdadeiramente ainda não converteu? Quantas pessoas, irmãos, que falam do amor de Cristo, que ainda bebe, ainda fuma, ainda se prostitui?
Quantas pessoas que não venceu ainda essa tribulação da sua vida, ou essa fraqueza que ele carrega. Mas a palavra de Deus vem nos ensinando que quando verdadeiramente Pedro se convertesse, ele pudesse aconselhar as pessoas que estavam em volta dele. Por quê? Porque o próprio Cristo ia levantar Pedro para ser o líder da igreja. O próprio Cristo ia ensinar o caminho para que Pedro pudesse a caminhar na direção certa. Mas a primeira coisa que eu entendo, olhando para Pedro, um homem que há 3 anos ou há 3 anos e meio estava caminhando com Cristo, vendo o poder de Cristo, as maravilhas que Cristo tinha feito, andou sobre as águas e ainda, irmão, não era convertido. Porque uma pessoa, enquanto ela não abrir o coração verdadeiramente para que o Espírito Santo de Deus venha entrar dentro do seu coração, e essa pessoa possa dar liberdade para que o Espírito de Deus venha trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos caminhar na casa de Deus segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos estar dentro da igreja, às vezes, sendo uma pessoa assim, que vai ver o milagre de Deus na vida de todo mundo, mas a nossa vida não muda, porque nós ainda, às vezes, não abrimos o nosso coração. E hoje essa palavra falou muito comigo, irmão, porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja, ela ora, ela jejuma, ela dizima, ela oferta, ela contribui na casa de Deus, mas a sua vida não muda, porque essa pessoa ainda verdadeiramente, ela não teve um encontro com Deus, ela não abriu o coração para que Cristo possa entrar e mudar a sua história. Tem tantas pessoas que caminham na casa de Deus e às vezes não tem chegado em lugar nenhum. As pessoas não têm conseguido mudar a sua vida, por quê? Porque não teve um encontro verdadeiro com Deus. Não é diferente hoje. Tem pessoas que estão orando para outras pessoas que ainda não foi cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que estão pregando que ainda não está cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que estão louvando e ainda, irmão, não estão cheios do Espírito Santo. Porque às vezes tem líderes que estão em cima do altar ministrando a palavra, mas sabe que as pessoas que estão caminhando com eles, às vezes estão no pecado, mentindo, fazendo coisas que desagradam a Deus, mas pelo o talento que essa pessoa tem, ou o dom que essa pessoa tem de louvar, o entendimento às vezes da palavra, tem trazido essas pessoas e colocado em cima do altar, e essas pessoas estão passando para outras no sentido natural, não no sentido espiritual. Por isso que as pessoas que sobem para o altar, elas têm que ter uma vida com Deus, elas têm que ter a convicção, a certeza que dentro delas habita o Espírito Santo de Deus, e essas pessoas possam fazer sinais, prodígio e maravilha. Aí nós vamos ver um Pedro antes de ser cheio de Deus, um Pedro que pega a espada por qualquer causa, um Pedro que nega Jesus, um Pedro que fala para Jesus não ir cumprir o seu propósito aqui na terra, que é morrer na cruz do Calvário. E Pedro é repreendido por Jesus. Jesus fala para Pedro que ele irá negar a ele. E Pedro, não, eu não vou te negar. Aonde você for, eu vou com o Senhor. Se for necessário, eu morro por causa de você. Quantas pessoas você conhece assim dentro da casa de Deus? Que fala que ama o irmão, mas verdadeiramente não ama. Quantas pessoas que falam que vai ajudar e não ajuda? Por quê? Porque essas pessoas ainda, irmão, elas não estão cheias do Espírito Santo. Aí você vê a morte de Cristo, e ele manda os discípulos voltar para Jerusalém e esperar que venha sobre eles o Espírito Santo de Deus. Veja o testemunho de Pedro, depois que ele é tomado pelo Espírito Santo. Um homem que a sua primeira pregação, ele ganha 3.000 almas para o reino de Deus. Um homem que, aonde ele passa, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. Um homem que começa a olhar o Evangelho pelo amor, não pela lei. E assim temos que ser nos dias de hoje. Nós temos que procurar dia após dia de termos uma comunhão com Deus através da leitura da palavra, através da oração, da comunhão. Porque uma pessoa, quando verdadeiramente ela tem um encontro com Deus, irmão, ela não vai olhar para as pessoas separando pelo conhecimento, pelo talento, pelos dons. Você vai entender que todas as pessoas dentro da igreja estão aqui para servir.
começando por mim. Nós vamos amar as pessoas por igualdade, não pelo tanto que ela contribui ou oferta na casa do Senhor, porque eu entendo que todas as pessoas têm um valor. Não tem diferença aquela pessoa que oferta R$1 como aquela pessoa que oferta R$1.000. Não tem diferença aquela pessoa que louva aqui em cima do altar como a pessoa que louva lá na sua cadeira ou na sua casa. O importante é que juntos na igreja nós vamos estar num só propósito, numa só direção. Às vezes você está pregando há muito tempo para as pessoas e não vê pessoas se converter, não vê pessoas chegar até Deus através daquilo que você tem pregado. Você às vezes sobe em cima de um altar, irmão, louva o Senhor e não vê as pessoas ser cheias do Espírito Santo. Mas cada um só pode dar aquilo que tem. Como que eu vou dar para as pessoas aquilo que eu não tenho? Como que eu vou falar de um Jesus que cura, de um Jesus que liberta, de um Jesus que restaura, se eu não tenho a presença dele dentro de mim, para que as pessoas venham ser tomadas por aquilo que eu tenho? Irmãos, eu e você precisamos de entender, a simplicidade do Evangelho não mudou nada. Às vezes as pessoas querem alcançar com uma sabedoria humana muitas vidas, mas essas pessoas são tocadas no momento, elas são levadas à emoção, e a emoção não vai mudar a vida de ninguém. O que vai mudar a vida das pessoas é o arrependimento dos seus pecados, o arrependimento dos seus erros, daquilo que elas têm feito com outras pessoas lá fora. Porque eu tenho sempre dito aqui dentro da igreja, é muito fácil eu e você falar do amor de Deus. Aqui dentro da igreja é muito fácil você abraçar uma pessoa, porque os irmãos da igreja estão todos cheirosos, limpos. Mas eu quero ver verdadeiramente são as pessoas pregar lá fora o Evangelho, viver lá fora o Evangelho, abraçar uma pessoa que às vezes está ali há 2, 3 dias sem tomar um banho. É você visitar uma pessoa e dar o seu melhor para aquela pessoa. É você mostrar para aquela pessoa que ela é importante para Deus. É você renunciar a si mesmo para viver o Evangelho de Cristo lá fora. E aqui nós estamos diante de uma palavra que você vê o próprio Jesus falando para Pedro. Pedro, quando tu te converteres, aconselha aos teus irmãos. Como que nós vamos aconselhar pessoas se nós não estamos cheios do Espírito Santo? Como que nós vamos aconselhar pessoas se nós não temos palavras colocadas pelo Espírito Santo de Deus na nossa boca, para que essa pessoa venha a se confortar naquilo que sai de dentro de nós? Irmãos, eu e você precisamos de viver assim. A palavra de Deus também nos ensina isso. Muitas pessoas estão preocupadas hoje com profecias, falando Jesus vai voltar amanhã, semana que vem, daqui um mês. Irmão, nem ele mesmo sabe o dia que ele vai voltar, porque a palavra de Deus fala em Marcos 13, a partir do versículo 30. Nós vamos colocar aqui para os irmãos verem. Marcos 13, a partir do versículo 30. Eu peço a você que esteja comigo lendo, para que nós possamos entender. Marcos 13, 30. Aleluia. Na verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então eu quero te dizer nessa noite, se a palavra de Deus nos ensina, irmão, que nem Jesus, nem os anjos, sabe o dia que ele irá voltar. Como que as pessoas todos os dias estão dizendo, Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo, mas as pessoas não entendem que há 2000 anos atrás, ou aproximadamente 1900 anos atrás, isso já estava acontecendo. A palavra de Deus fala que em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 5, não vai precisar de colocar aqui não, eu só vou estar explicando para os irmãos, depois vocês estudam aí na sua casa.
que o apóstolo Paulo, ele fala para o povo de Filipos, e ensina da volta de Jesus. E aquele povo, ele não presta atenção. E muitas pessoas estavam fazendo o que muitos estão fazendo hoje. Falaram ali para aquele povo que Jesus já estava voltando, os sinais já estavam à porta. E o apóstolo Paulo, preocupado com isso, em 2 Tessalonicenses, a segunda carta que ele escreve àquele povo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, vai estar dizendo muitas coisas. Mas ele fala que o espírito do iníquo iria estar dentro, vamos dizer, da igreja, os sinais, prodígios e maravilhas. Enquanto não se deter aquele que podia reter, que é o Espírito Santo, que detém Satanás aqui na terra, as pessoas iam ficar debaixo desse jugo. E o que está acontecendo hoje? As pessoas vêm para a igreja e começam a profetizar, começam a revelar, começam a dizer que Jesus está voltando. E muitas pessoas usadas por Satanás começam a manifestar o poder do inimigo dentro da igreja. Mas só que você vai ver também que Jesus fala assim, porque as pessoas não quiseram a verdade, não quiseram ouvir a verdade. O próprio Jesus enviou para dentro das igrejas um espírito de sedução, para que as pessoas pudessem ficar presas a esse momento. E essas pessoas usadas pelo espírito da sedução, ao qual não quiseram ouvir a verdade de Deus, começa a fazer sinais, prodígios, maravilha dentro da igreja. E as pessoas começam a viver no engano, dia após dia. A pessoa não vem mais para a igreja para buscar a presença de Deus, para cultuar a Deus, para louvar ao nome do Senhor. As pessoas começam a sair da sua casa e vir para a igreja atrás de sinais, de cura, de profecia, de revelação. Essas pessoas estão sendo levadas a sã vento de doutrina, de um lado para o outro. Quantas pessoas hoje falam, na igreja tal está vindo um homem que vai revelar tudo. As pessoas abandonam a palavra do Senhor e vai atrás desse homem. Porque às vezes ali você vai ver algumas manifestações. Eu e você, irmão, temos que entender que nós estamos na presença de Deus baseado no que a Bíblia nos ensina. Eu e você temos que estar firmados na palavra de Deus. Eu creio nas curas, eu creio na revelação, eu creio na profecia, eu creio na transformação. Mas como que Deus vai curar pessoas que ainda não estão na presença dEle? Como Deus vai revelar a vida de pessoas, curar, transformar, mudar, e não vai pedir para que essas pessoas abandonem o pecado, mude de vida, venha para a presença de Deus, coloque a sua vida no centro da vontade de Deus? Porque eu fico olhando assim, seria um Deus injusto para aquelas pessoas que têm largado tudo e vindo para a igreja, e às vezes está passando um momento difícil com os seus filhos, passando um momento difícil com a enfermidade, passando um momento difícil na área financeira, na área espiritual. E aí nós vemos as pessoas chegar dentro da igreja, e muitas pessoas usadas por esses espíritos profetizando: Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai abrir uma porta de emprego, para pessoas que ainda não aceitou Jesus. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito num Deus que honra os seus filhos, que abençoa as pessoas que verdadeiramente têm compromisso com Ele. Deus abençoa as pessoas, irmãos, que têm uma comunhão com Ele. Ele sabe das minhas dificuldades, Ele conhece as suas dificuldades. Mas eu te pergunto nessa noite, qual é o Deus que você está servindo? O Deus da chave do carro? O Deus que abençoa sem compromisso? Ou o Deus Todo-Poderoso que está preocupado com a minha e com a sua salvação? Um Deus que está preocupado se eu e você temos o alimento sobre a mesa. Porque às vezes você tem orado, irmão, e orado e nada tem mudado. É porque às vezes você ainda não se converteu totalmente ao Evangelho. Às vezes você tem vindo para a igreja, mas o seu coração ainda está no mundo.
A Bíblia fala que nós não podemos agradar a dois senhores. A Bíblia fala que nós não podemos servir a Deus e o profano. Nós não podemos profanar o nosso templo. Às vezes você está na igreja preocupado, irmão, com a sua vida financeira, e tem buscado meios para você sobreviver, usando as coisas que desagradam a Deus. Você tem apoiado o profano para querer alcançar bênçãos financeiras, e Deus não está no controle disso. Deus, Ele vai preparar tudo para nós diante da sua palavra. Deus vai colocar na nossa vida, irmão, aquilo que vem agradar a Ele, aquilo que vem levar as pessoas até Ele. Se Deus te deu um talento para você louvar, louve a Deus. Não chega aqui na igreja e louva o Senhor, e amanhã está no mundo cantando música secular. Não esteja aqui na igreja hoje pregando a palavra dele, e amanhã você está no mundo fazendo coisa que desagrada a Deus, usando os talentos que Deus te deu, os dons que Deus te deu, para usar isso lá fora de maneira que venha desagradar o Senhor. Ou você está apoiando isso também? Não quer dizer que o seu filho, sua filha, os seus parentes, às vezes ainda não estão convertidos ao Senhor, mas está lá fora, usando aquilo que Deus deu de uma forma diferente para o mundo. Eu e você não temos que apoiar isso. Nós temos que orar a Deus para que os nossos filhos, nossos parentes, eles venham se converter dos seus maus caminhos e venham colocar a sua vida no centro da vontade de Deus e usar tudo aquilo que Deus deu em benefício do reino do céu. Eu e você precisamos de fazer a diferença, irmão. Eu e você precisamos de pregar um evangelho verdadeiro. Eu e você, quando estamos aqui em cima do altar ou na sua casa, quando você coloca a sua mão sobre a cabeça de uma pessoa enferma, você tem que saber que a sua vida está ligada à videira verdadeira que é Cristo, para que aquilo que você está abrindo a sua boca não venha de você, mas venha de Cristo na vida daquela pessoa, e verdadeiramente venha acontecer, que aquela pessoa venha ser alcançada por Cristo, e ela venha entregar a sua vida verdadeiramente para Ele. Nós não podemos mais, irmão, ficar sujeito a dons usados de qualquer maneira. Eu estou falando aqui de pessoas que estão usando os sinais, prodígio, maravilha na vida dele em prol de si mesmo. Eu e você não estamos aqui por isso. Nós não estamos comercializando aquilo que Deus nos deu. Às vezes muitas pessoas não conseguem entender isso. Tem muita gente que precisa de abrir a sua mente, de entender que se a sua vida não está mudando é porque tem algo errado e você não está conseguindo enxergar. E você tem que dobrar os seus joelhos e pedir para Deus para que Ele te mostre aonde você está caminhando errado, o que você está fazendo errado. Por que é que você não tem conseguido cumprir com o seu compromisso? Por que é que a sua família não te respeita? Por que é que as pessoas que estão em sua volta não vê Deus na sua vida e você está na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos? Será que você não está igual Pedro, irmão? Igual a Pedro? Que caminhou com Jesus 3 anos, há 3 anos e meio, mas ainda não era convertido? Assim como Satanás pediu para peneirar a vida de Pedro, será que muitas das vezes o diabo não tem chegado e peneirado a sua vida? Porque verdadeiramente você ainda não é convertido? Isso que eu estou falando aqui é uma palavra muito forte. Porque cada um de nós temos que prestar conta da nossa vida para Deus. Você sabe como que está a sua vida. Você sabe aonde você tem buscado recursos para a sua casa. Você sabe quantas vezes você tem dobrado os seus joelhos diante de Deus e entregado a sua vida para Ele. Quantas vezes você tem lido a palavra do Senhor. Às vezes você acha que uma riqueza na vida de um homem, de uma mulher, é quando tudo vai bem. Mas a nossa riqueza, ela não está constituída bem, ela está constituída na nossa paz. Você pode agora nesse momento estar numa casa de madeira e ter paz. O outro pode estar numa mansão e ter paz.
Não importa aonde você está, importa é como você está. É a paz de Deus dentro do seu coração. É um lar que Deus tem te guardado, te abençoado. Um Deus que tem te dado prosperidade em todas as áreas da sua vida. Irmãos, entenda. O espírito do iníquo que nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses, ele está em todo lugar, enganando muitas pessoas. Mostrando e falando coisas que muitas pessoas querem ouvir, para que essas pessoas não tenham verdadeiramente uma transformação, uma mudança de vida, e continue caminhando, e se Jesus voltar, essa pessoa não vai. E eu te peço nessa noite, irmão, abra o seu coração. Se você ainda não mudou de vida, se você ainda não tem visto Deus trabalhar na sua vida, se você ainda não teve condição de pregar uma palavra e vidas ser transformadas, pessoas ser curadas, espíritos imundos sejam expulsos de vida de pessoas, eu peço a você nessa noite, fale com Deus, irmão, para que Deus possa te ajudar a você verdadeiramente fazer a obra segundo a vontade dEle, para que o Espírito Santo dEle seja derramado sobre a sua vida, e você possa vencer as dificuldades que você tem vivido, para que você possa vencer as suas fraquezas. Às vezes você pensa, irmão, que as pessoas estão aqui na igreja, ou aí na sua casa, elas não têm desejo, elas não têm dificuldade, elas não têm fraqueza. Tem sim, todos nós temos. E todos os dias nós temos que pedir a Deus para que nos fortaleça. Às vezes você pecou ontem, ou há uma hora atrás. O momento é agora, irmão, de você chegar até Deus, confessar os seus pecados para Ele, pedir para que Ele possa te dar força, para você poder vencer os momentos que você tem passado de luta. Eu e você precisamos de vencer isso, ajudar todos os dias as pessoas que têm chegado até nós. Às vezes está precisando de um alimento, está chegando o frio, pessoas que precisam de uma blusa, de um agasalho, e você pode doar, pode ajudar. Pessoas que moram perto da sua casa, que você sabe que está passando uma dificuldade financeira, não vai lá perguntar não, irmão. Compra um arroz, um feijão, um óleo, um macarrão, um extrato de tomate, leva lá para a pessoa e abençoa a vida daquela pessoa. Se você chegar lá e falar, a pessoa fala assim, não estou precisando não, às vezes é orgulhosa. Não, irmão, eu vou deixar aqui, então você abençoa outra pessoa também. Porque tem gente que ainda ela não é liberta e ela é orgulhosa. Ela está passando dificuldade e ora, Deus manda. Aí Deus usa uma pessoa para chegar lá e abençoar, ela não aceita. Porque às vezes a pessoa que foi abençoar é mais simples do que ela. Então nós precisamos de ser igreja em todo lugar que nós estiver, porque a igreja é eu, a igreja é você. Esse lugar que nós nos encontramos aqui é o lugar que Deus nos permite para nós juntos unirmos como igreja e adorar o santo nome dEle. Mais uma vez eu vou dizer, irmão, para você, eu não vivo em crise, eu vivo em Cristo. Porque aqui na nossa igreja, graças a Deus, Ele tem nos abençoado e nós estamos conseguindo suprir a necessidade de todos os irmãos. Falo isso diante de Deus. Se tem algum irmão que faz parte do nosso ministério, que está passando dificuldade, porque nós temos suprido, Deus tem dado condição de nós suprir a necessidade da igreja do Senhor, dos irmãos. Nós temos, irmão, orado todos os dias no monte, orado todos os dias aqui na igreja, para que Deus venha abrir as portas e possa tocar no coração de todos os irmãos. Graças a Deus, nós não precisamos aqui, irmão, de fazer propósito, fazer campanha.
Nós não precisamos aqui de vender pizza, vender torta. Porque eu te pergunto, um filho chega na casa de uma mãe, ele tem que pedir para abrir a geladeira? Um filho tem que pagar para comer o almoço na casa do pai? A igreja não é diferente, nós somos uma família. Então tudo que tem na igreja tem que ser de graça. Porque todo o dinheiro que entra é oferta, é contribuição, é dízimo para a casa do Senhor, para a manutenção da igreja. E tem muito cara de pau dentro da igreja que tem coragem de ver crianças, mães, que chegam na igreja. Às vezes hoje eu vou lá na igreja, receber uma palavra, ouvir um louvor, agradecer a Deus porque Ele me deu a oportunidade de ir até lá. E essas pessoas às vezes não têm o que comer na sua casa e vêm para a casa de Deus. Às vezes o marido abandonou a esposa, ou a esposa abandonou o marido, e ficou com as crianças e veio para a igreja na dificuldade, falando: Senhor, eu vou lá pedir ao Senhor que abra uma porta para mim, para que haja um mantimento na minha casa. Essa mãe vem para a casa de Deus, escuta uma palavra, um louvor abençoado, e quando ela vai sair, irmão, na porta da igreja está vendendo coisa. Os filhos com necessidade, passando dificuldade, as crianças vão embora sem comer. Isso é casa de Deus? Quantas vezes Jesus sentou com as pessoas? Eu nunca vi em lugar nenhum da palavra de Deus dizendo que Jesus cobrou para dividir o pão. Aliás, eu vi que quando Jesus chega num lugar, tem os cambistas, ele faz expulsar tudo. Então você que vende na igreja, irmão, está errado, porque você serve um Deus que sabe a sua necessidade, um Deus que sabe o que a igreja precisa. Ore a Deus, peça para que Deus toque no coração dos irmãos, para que eles venham ofertar, contribuir na casa dele. Mas pega o dinheiro, irmão, e coloca nas pessoas, invista na vida das pessoas que necessitam, ajuda as pessoas que estão passando dificuldade. Ah, pastor, mas eu estou vendendo para aumentar a igreja. Irmão, a igreja não é parede, a igreja são as pessoas. Invista na vida das pessoas, porque quando você investir nas vidas das pessoas, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a mandar na sua vida aquilo que é necessário. Você não vai precisar de vender nada. Confia no Deus que você serve. A palavra de Deus fala em 1 Filipenses 1,6. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar até a volta de Cristo. Mas o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas que começou cheio de Deus, a igreja foi crescendo, ele foi se perdendo. Eles foram se perdendo por quê? Porque começou a olhar para o dinheiro e esqueceu das pessoas. O que eu estou falando aqui é muito sério, eu sei que muitas pessoas não concordam. Mas cada um, irmão, vive da sua fé. Romanos 14 fala que o que come carne não fique triste pelo aquele que come legume, mas o que come legume também não se escandaliza com o que come carne. A minha fé é para comer carne. A minha fé, irmão, é para um Deus que supre as minhas necessidades segundo a necessidade da igreja também. A minha fé é que eu sei que eu venho para a igreja, se eu não tiver, os irmãos vão me ajudar. Mas se eu tiver, eu vou ajudar os irmãos também. A igreja do Senhor é para isso. É para sermos uma família. Hoje tem muitos pastores que acham que são semideuses, que Deus só mostra para ele, só fala para ele. Só ele tem um entendimento dentro da igreja. Tira isso da sua cabeça, meu. Entenda que a igreja ela é um corpo. Tem coisas que dentro da igreja que às vezes um membro, o mais simples, o mais novo de fé, está enxergando que você não está enxergando. Mas às vezes porque você é o pastor, você não tem humildade para ouvir essas pessoas. Às vezes você tem a coragem de corrigir um pequeno, mas não corrige um grande. Às vezes você coloca no seu coração que os grandes foi Deus que enviou.
E os pequenos, quem que viu? Sendo que a palavra de Deus fala que Jesus fica bravo é quando aqueles que querem atropelar os pequeninos dele. É melhor que você amarre uma pedra de moinho no seu pescoço e lance ao mar. Cuidado, irmão, para você não estar dirigindo uma igreja como Paulo, como Pedro, sem verdadeiramente estar com o seu coração em Cristo, cheio do Espírito Santo. Não esqueça que a igreja do Senhor, ela volta tudo para o amor. Os mandamentos levam para o amor. Leva a amar o seu próximo como a ti mesmo. Como que você tem coragem de ter o alimento na sua casa e na casa do seu próximo não? Como que você tem coragem de gastar às vezes 200 mil, 300 mil num carro importado e ver as pessoas passar fome? Como você tem coragem às vezes de sair construindo muitas igrejas em todos os lugares do mundo e as pessoas se perdendo? Essa é uma palavra que às vezes você vai refletir na sua vida. Você vai pensar. Você vai analisar o que é reino do Senhor. Você vai analisar o que é amor de Deus. Estou pregando aqui dessa forma porque essa palavra não vai ficar só aqui na minha cidade. Ela vai para o YouTube, vai chegar em outros lugares. Tomara que você que está ouvindo essa palavra aí, você que é pastor, você que dirige uma igreja, entenda que Deus ainda supra as nossas necessidades. Você não precisa de comercializar nada dentro da igreja. Você não precisa de fazer bazar, nada. O que você precisa de fazer é orar e direcionar todo o dinheiro para as pessoas da igreja que necessitam. Não é errado você que é o pastor andar num carro bom, ter uma casa boa, morar num bom lugar, não é errado. Mas cuida das pessoas que Deus colocou no seu caminho. Que se você está onde você está hoje, é pela misericórdia de Deus que colocou as pessoas no seu caminho para abençoar você. Então, juntos, irmão, nós precisamos de entender isso. Às vezes tem muitas pessoas que estão na frente da obra fazendo coisa errada porque ela começou bem, mas quando chegou os bajuladores, ela mudou seu pensamento. Ela afastou dos princípios da obra do Senhor. Ela começou a olhar para Mamon, que é o dinheiro. Toma cuidado. Toma cuidado. Peça para Deus abrir sua mente, guardar seu coração. Não veja uma igreja só porque nessa igreja está expulsando demônio, pessoas estão sendo curadas. Não veja uma igreja por isso não. A gente mede uma igreja pelos frutos. O fruto não é isso. O fruto são as pessoas que chegou na igreja todo destruído e hoje está caminhando, evangelizando. Chegou às vezes sem ter condições de alimentar, hoje está trabalhando, está sendo próximo. Mas as pessoas que chegam destruídas, hoje elas são ajudadas. Amanhã elas vão estar de pé, ajudando outras vidas também. Isso é a família de Deus, é a casa do Senhor. E eu agradeço a Deus por esse momento que nós passamos aqui ministrando essa palavra. E nós vamos estar orando agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada. E aonde, meu Deus, que essa palavra chegar, eu peço ao Senhor nessa noite, ó Pai, que toque no coração dessas pessoas, que seja, meu Pai, homem, que seja mulher, que seja um jovem, um adolescente, meu Deus, que seja uma criança, meu Pai. Mas aonde essa palavra chegar, que ela possa entrar no coração dessas pessoas. E eu peço ao Senhor nessa noite, ó Pai, que essas pessoas, ó Pai, venham verdadeiramente ter um encontro com o Senhor. Eu sei, meu Deus, que eu sou um homem pecador, cheio de defeito, mas todos os dias, meu Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti. E peço ao Senhor, meu Deus, que me ajude a vencer aonde ainda tem falhas, que ajude a mudar os meus pensamentos, mudar a visão dos meus olhos, para que eu possa olhar para o Teu reino, para a Tua obra, para que eu possa pensar nas coisas do Senhor, que eu possa conduzir a minha vida segundo a Tua palavra. Pai, que eu possa ser lapidado todos os dias, meu Deus. Que pessoas venham ser transformadas através da palavra, da oração. Que saia, meu Deus, da minha boca, da boca dos irmãos aqui desse ministério. Deus, nós sabemos que nós somos um ministério muito novo. Mas eu te peço, meu Deus, nos capacita, nos ajuda, Senhor Deus, a ajudar pessoas. Eu entrego, meu Pai, a minha vida e a vida de cada um dos irmãos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Não há outro como tu, não há. Não há outro como tu, não há. Não há outro como tu, não há. Eu vou subir no monte e orar a ti, e vou descer revestido do teu poder. Eu vou subir no monte e orar a ti, e vou descer revestido do teu poder. Jesus, Jesus, Tu és santo, poderoso, Jesus. Tu és santo, poderoso, Jesus.